Adaptação, reinvenção, transformação e um futuro que pode render sucesso financeiro e, é claro, pessoal. Mas para dar certo é preciso usar as ferramentas corretas, técnicas e métodos de trabalho. Estamos falando da economia criativa, o tema de hoje do Conexão Mais. A gente vai conversar sobre esse tema com a diretora do programa Eu Posso Criar, da Cedeste JP, Mariane Góes. Também vamos ter uma matéria do quadro O Papo É e informações que podem, quem sabe, inspirar você. Mariane, obrigada pela sua presença. Eu queria que você explicasse sobre esse potencial desse mercado. O que é economia criativa e como se desenvolver nela? A economia criativa ela tem como princípios básicos a criatividade, a inovação, a sustentabilidade, tudo isso com foco na geração de emprego e renda. Então, ela tem as suas peculiaridades, né? E realmente aqui na nossa cidade a gente tem visto já alguns empreendimentos de muito sucesso dentro dessa área da economia criativa acontecendo. Nosso centro histórico, por exemplo, a gente consegue já identificar alguns segmentos já bastante pulsantes, como é o caso da gastronomia, como é o caso do artesanato. A gente tem hoje corredores na cidade, todos focados em economia criativa, né? Então, isso é muito bacana, muito gratificante de ver, porque é uma sementinha plantada lá atrás e que hoje tem já dado ótimos frutos. Como o cidadão pessoense pode conseguir ajuda, por exemplo? A gente tem hoje na cidade, eu vou falar dos equipamentos que a prefeitura tem participação ativa e que a gente pode realmente direcionar para que as pessoas possam se inteirar do que é que está acontecendo hoje, trazer também sugestões e inovações, porque, como eu disse, a inovação faz parte da economia, de um dos temas mais, vamos dizer assim, relevantes dentro da economia criativa. Então, hoje a gente representa o Labim, que é um laboratório de inovação e design, para o artesanato, mas não só para o artesanato, até porque a gente tem que trabalhar essas áreas transversais. Então, João Pessoa, só justificando por que João Pessoa ter um laboratório de inovação e design para o artesanato. Em 2017, João Pessoa entrou para uma rede mundial de cidades criativas da Unesco, onde 14 cidades do Brasil, apenas 14, fazem parte dessa rede, e mais de 300 ao redor do mundo. Só que no segmento artesanato e arte popular, só João Pessoa. Então, terminou que a gente, em parceria com o SEBRAE, Governo do Estado, pelo PAP, que é o Programa do Artesanato Paraibano, e o Ministério do Empreendedorismo, a gente firmou essa parceria, unimos forças e hoje nós temos um laboratório de inovação e design. Então, esse é um dos lugares que quem se interessar, que trabalhar, por exemplo, nos segmentos de design, de artesanato, ou mesmo em outra área da economia criativa, pode nos procurar. Lá tem sempre, das 9 às 14 horas, um plantão direto, com pessoas, designers, arquitetos, que podem dar essa informação para vocês, oferecer cursos, indicar os parceiros que também podem alinhar essas informações em áreas mais específicas, como é o caso da gastronomia, por exemplo, que aí já foge um pouco do que o Labim faz, mas não exclui. Até porque a gente já teve projetos que trabalhou transversalmente, por exemplo, design, gastronomia e artesanato. De que forma? Desenvolvendo uma coleção de cerâmica utilitária. Ah, tá. Então, a gente termina tendo essas transversalidades muito ativas. O nome já diz, criatividade. Você usar a criatividade exatamente. Ampliando seus horizontes. Muitas vezes a gente até se sente incapaz de, vamos dizer assim, personificar essa criatividade que está dentro da gente ou de trazer isso para uma coisa mais tangível. Todo mundo tem um talento adormecido ou que pode ser desenvolvido. Então, muitas das vezes a gente não sabe o que fazer com isso, ou muitas vezes a gente tem vontade de aprender mesmo um ofício. Então, eu acho que toda assim, a forma de expressão nesse sentido é válida, e às vezes a gente se encontra num momento tão favorável e às vezes com tão pouco investimento para iniciar um negócio, e às vezes o que falta é, como você diz, um empurrão, uma mão amiga para indicar, uma luz. Então, a gente tem o SEBRAE, por exemplo, que é um grande parceiro nosso em todos os projetos. O SEBRAE tem uma diretoria lá também de economia criativa, uma parceira grande nossa lá é a Regina Amorim, por exemplo. Ela trabalha com esse circuito cultural, de turismo, né, de economia criativa na Paraíba como um todo. A gente foca mais nossa atuação em João Pessoa, mas até com essa parceria nossa com o SEBRAE e Governo do Estado dentro do Labim, a gente termina atuando em outras regiões. Agora, por exemplo, mesmo a gente está fazendo uma pesquisa para trabalhar com agentes de inovação no Brejo, no Sertão
no litoral. Então, termina que João Pessoa, por ser um polo muito forte, a gente termina rompendo essas barreiras mesmo a nível municipal. Então, tem uma troca de informação também. Isso. Né? Além do Labim, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que você falou que é a diretoria Eu Posso Criar, que é a nossa diretoria de Economia Criativa. E dentro da secretaria, a gente tem outros programas que também podem dar essa base para iniciar um negócio, que é o caso, por exemplo, das linhas de crédito do empreender, né? Exatamente. Que aí você pode procurar também... Vai direcionando essas pessoas para onde elas podem buscar exatamente. ajuda. Então, essas pessoas elas podem buscar ajuda também de linhas de crédito para poder começar o seu negócio. Então, a gente tem toda essa parte da parceria do laboratório em relação a desenvolvimento de projetos, de pesquisas, de cursos, e a gente tem as linhas de crédito que a SEDEST também oferece, claro, mediante a cadastros, a toda aquela questão que não tem grandes burocracias, certo? É mais uma questão mesmo de cadastros e entrevistas, então a gente tem, vamos dizer assim, do início ao fim, você pode ter, dentro da sala também do empreendedor, né? Que você tem nessa parceria também da SEDEST com o SEBRAE. Então, você tem todo o caminho a seguir, toda a orientação dentro da prefeitura e seus parceiros. E muitas vezes, Mari, a gente tem uma pessoa que tem essa aptidão, que faz essa economia criativa e às vezes nem sabe que tá fazendo isso. Se buscar ajuda, vai ganhar muito mais. Por exemplo, a gente tem um colega aqui na TV Cidade, que é editor de imagem, o Anderson, e ele é músico, e ele tem um estúdio de música. Então, ele já projetou um programa chamado Clan Session, em que ele divulgava os músicos que iam fazer trabalho lá no estúdio dele. Né? Inclusive, esse fez uma parceria com a TV Cidade, e esse programa foi veiculado na TV Cidade. Quer dizer, é uma cadeia, é uma engrenagem. E ele faz economia criativa. Ele atua na economia criativa. Exatamente. Né? E às vezes nem sabe, a pessoa nem sabe que está nesse ramo e poderia ter ajuda institucional e não sabe. Exatamente. E quantos empregos, né, a gente não termina gerando com isso? Porque quando você fala em música, mas olha quanta capilaridade que você tem num segmento criativo como esse. Exatamente. Você tem desde técnico de som até o próprio músico que vai lá e se apresenta, ou até mesmo aquele que faz toda a produção do evento. E que edita o material. Né, que edita o material. Então, assim, é uma cadeia. E aí já puxa para outro segmento, que onde tem música, por exemplo, sempre tem gastronomia, né? Verdade. Né? Então você vai gerando, você vai agregando e você vai trazendo essa transversalidade entre segmentos. Então, não é porque, por exemplo, João Pessoa é cidade criativa do artesanato que ela não atue nas áreas transversais. Inclusive, não é só a SEDEST que tem ações de economia criativa dentro do município. A gente tem diversas outras secretarias que atuam. A Funjop, por exemplo, a Fundação Cultural de João Pessoa, ela tem diversas ações de literatura, de música, de cinema acontecendo na cidade. Então, assim, existe uma cadeia, existe um movimento muito forte acontecendo, né? E qualquer um de nós, a gente tem essa condição de, se não tem a expertise ainda, de desenvolver. E temos as ferramentas para isso, né? Mariane, a economia criativa tem esse poder de abranger muitas áreas, de transpor barreiras e transformar o que é apenas um negócio numa abrangência muito maior, não é isso? Pois é, a gente tem um caso de sucesso, você me veio aqui agora à cabeça, uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente lá atrás, quando a gente começou a trabalhar os cursos para os artesãos, né? E para o pessoal da economia criativa de forma geral, empreendedores criativos, né? E tem um caso muito interessante que é a Laísa. A Laísa hoje ela mora na França. O marido dela foi fazer um doutorado, um pós-doc, e terminou que Laísa ela tinha feito vários cursos com a gente. Ela trabalha com bordados, ela pinta ícones da cidade, né? Sim. E ela borda por cima e faz os quadros. E ela, quando ela estava bem afiadinha, fazendo planilha, entendendo qual era toda a questão de precificação dela, quanto ela gastava com material, quanto ela gastava de mão de obra, qual o valor de mercado da peça dela, como divulgar seu negócio. Quando ela estava totalmente, vamos dizer assim, completinha nesse quesito, ela teve que fazer uma mudança drástica de vida e ter que morar em outro país. Foi o que a Laísa fez, é isso que eu digo, a mágica de você empreender na economia criativa. Ela começou, antes de fazer a mudança, ela disse, mas não é possível que eu vá agora, quando eu estou com o negócio dando resultado, ganhando dinheiro com isso, esse é o meu negócio principal hoje, eu fechar
o meu ateliê. Aí ela começou a compartilhar assim, o ofício do bordado, né, a tipologia que a gente chama no artesanato, a tipologia do bordado. Ela começou a compartilhar esse saber com outras mulheres da comunidade. E o que aconteceu? Ela deixou aqui funcionando o ateliê e abriu outro na França. Que joia! Então, ela hoje está atendendo lá e ela manteve, não só manteve, como hoje ela emprega outras mulheres trabalhando com ela e fortalecendo a economia, né? E todo o salão do artesanato, que acontece geralmente nos meses de janeiro e junho, ela está presente, ou ela ou alguém fazendo essa divulgação. Então, eu sempre falo no caso da Laísa, porque a Laísa começou fazendo lacinho. E aí foi evoluindo e trabalhando hoje. Ela é bordadeira com carteira de artesã. E depois compartilhou os saberes dela. E compartilhou o saber. Então, ela tinha aquela vontade de empreender, ela tinha vontade de aprender, mas ela precisava de um norte. E aí, com todas as vamos dizer assim, essas redes de apoio, né, com cursos gratuitos, com toda essa orientação e com o talento, porque ninguém faz porque nada não basta só o talento, você tem que ter método, você tem que ter ferramenta, a técnica para desenvolver, porque se não for desse jeito, você termina até perdendo o negócio. E valorizar o seu produto. E uma coisa que eu acho muito importante para quem trabalha com economia criativa, que você me perguntou lá no início, Mariane, quais são, assim, vamos dizer, as principais vertentes da economia criativa? Eu acho que uma das coisas que a gente não falou e que eu acho extremamente importante é ter identidade cultural. Porque a gente precisa impregnar o que a gente faz de identidade cultural. Esse pertencimento nos falta. Então, a gente precisa se orgulhar das nossas raízes mesmo, dos nossos ícones. Por exemplo, Dona Lia é uma senhora de Ingá, você já deve ter ouvido falar, Sim, muita gente conhece, claro. Já participou de programas nacionais. Dona Lia vendia cuscuz no meio da rua e hoje é um exemplo para o país inteiro. Pois é. Né? Ela transformou o cuscuz, a vida dela, na economia criativa e hoje é um sucesso. Exatamente, fazendo o que gosta, trabalhando com identidade cultural, com amor e pertencimento. Tem coisa melhor? E eu vou pedir licença mais um pouquinho, vou chamar outra matéria. Acompanhe. A pandemia fez com que o hobby da contadora Thelma virasse a atividade principal. Foi assim que surgiu a Morena Flor. Ela cria bolsas exclusivas com jeans que recebe ou compra em bazar. Querendo fazer bolsas duráveis, né, de evitar o descarte, como a gente sabe, dessas bolsas do comércio que se acabam logo. E eu, como gostava muito de costurar, me via realizada na costura, e aí eu disse, é com isso que eu quero trabalhar, e foi quando surgiu a possibilidade de costurar o jeans, que aí eu adquiri uma máquina melhor, e aí teve essa possibilidade. Hoje, ela representa os empreendedores da economia criativa do Estado e faz um convite para quem produz aqui. Nós temos o título da Unesco, né, de Cidade Criativa. Nós estamos buscando essa formalização, né, chamando as pessoas para se associarem, porque juntos teremos mais forças, né, para dizer que estamos unidos, queremos trabalhar, precisamos de um local. E nada melhor para nós e para a cidade de João Pessoa, essa feira fixa, né, onde a gente vai poder produzir o que amamos fazer e estaremos divulgando a cidade. E quem conhece o valor que tem os produtos e serviços da economia criativa também vira cliente de quem faz. O Projeto Tumbalaio ele existe aí desde 2019, promovendo encontros culturais, onde você envolve música, onde você envolve teatro, dança, onde você envolve a cultura da comunicação, onde você envolve o artesanato, a arte popular, a gastronomia, o turismo, né, a própria produção associada. Todos esses são setores da economia criativa que a gente precisa fomentar para que a economia local ela seja também atendida. Quem é que pode fazer parte desse movimento? Nós estamos agora abrindo para as pessoas que realmente produzem, né, que sejam aqui do estado, e também pessoas que estejam também agregar, porque assim, a economia criativa que a gente tem para trazer para a cidade é que também outros campos, a cultura, né, a gente quer também aproveitar e trazer design para construir esse momento com a gente, porque a gente sabe produzir e cada um na sua área para contribuir com esse movimento. Muito obrigada mais uma vez. Como é o cenário em João Pessoa para a gente dar essa encerrada?
João Pessoa tem ainda muito a desenvolver nessa área, mas a gente já começa a ver as sementes que foram plantadas lá atrás acontecendo. Por exemplo, não é à toa que João Pessoa, eu volto lá a dizer, não é à toa que João Pessoa hoje é a única cidade do Brasil a fazer parte de uma rede de cidades criativas da Unesco do segmento artesanato e arte popular. Então, para você chegar a entrar numa rede como essa, é porque você plantou lá atrás e você tem que continuar. Porque a Unesco é o seguinte, quando você se candidata, você tem que dizer o que fez naquele segmento criativo nos últimos 4 anos e o que você vai fazer nos próximos 4. E a cada 4 anos, você tem que fazer um novo relatório chancelando a permanência. Então, e não entra só, como eu disse a vocês também lá no início do programa, não entra só ações na área a qual a gente se credenciou, que é o artesanato. Entra toda a transversalidade de ações, até porque nós temos uma rede brasileira de cidades criativas, que a gente troca, acho que a maior ganho de estar numa rede como essa é exatamente trocar as melhores práticas entre cidades e segmentos. Então, a gente tem feito várias coisas nesse sentido, e João Pessoa hoje tem um cenário pulsante, não só no artesanato. O artesanato, a gente hoje tem um museu, a gente tem um centro de referência, a gente tem um laboratório de inovação e design, a gente tem muito a comemorar, uma diretoria de economia criativa. João Pessoa, a gestão atual do prefeito Cícero, ela foi pioneira na economia criativa no município. Não existia uma diretoria de economia criativa e não existia menção de economia criativa no organograma da prefeitura. Isso foi uma evolução com a mudança da secretaria, que era desenvolvimento, antigamente era CETRAB, né? Secretaria de Trabalho e Renda, e virou Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Nessa mudança de secretaria, houve a sensibilidade de se entender que a gente precisava ter essa formalização da economia criativa no organograma do município. Então, isso foi um avanço muito grande para a gente poder trabalhar efetivamente nessa área. E a gente tem, por exemplo, a gastronomia crescendo muito na cidade. Aquela rua ali do Miramar é uma prova disso. Né? É uma coisa que aquilo ali, gente, aquilo é uma coisa incrível. Que era tão apagada, o bairro todo. É incrível aquilo de acontecer. E isso é o bonito da economia criativa. Você começa e a coisa acontece de uma forma tão orgânica, tão natural. E também tudo começou com a vontade de alguém de empreender nessa área. Quando às vezes muita gente nem acreditava. Exatamente. Tá vendo uma rua esquisita dessa? Eu moro naquele bairro, então assim, era uma rua que era totalmente apagada, casinhas antigas. Você passava ali, a rua, às vezes você nem percebia a rua. Exatamente. E hoje é aquela o centro histórico agora também, com todas essas intervenções, nós dentro do laboratório temos um projeto de um distrito criativo na cidade de João Pessoa. Então, uma das vertentes fortes do laboratório é a parte de pesquisa. Então, nós fizemos agora recente, foi 1 ano de trabalho junto com o LAURB, que é o Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa para chegar no perímetro de implantar um distrito criativo. Então, trabalhando por vocação de ruas, de segmentos criativos. Então, assim, a gente está com esse projeto aí para acontecer, mas há um trabalho prévio todo de pesquisa, de escuta sensível também, junto com as pessoas que fazem parte desse contexto. Então, assim, é um movimento que chegou para ficar e só cresce. As áreas, realmente, elas são as mais diversas possíveis. Estamos num momento da cidade incrível em relação a várias coisas acontecendo nesse sentido. Temos as ferramentas para ajudá-lo ou ajudá-la a desenvolver essa vontade de empreender, de ser um empreendedor criativo. Então, a gente está à disposição para atendê-los. Sigam o nosso Instagram do Labim, que é o Labim_PB, onde todos os cursos que a gente oferece, 1 semana antes do curso iniciar, a gente lança a inscrição, porque se a gente lança muito antes, muitas vezes as pessoas se inscrevem e às vezes esquecem que se inscreveram e muitas vezes não vão à aula. Não vão. Então, a gente viu que esse formato de lançar 1 semaninha antes, preencheu as vagas, a gente já lança o próximo. Então, vamos ter curso de marketplace, vamos ter curso de branding, que a gente precisa estar antenado aí com essas mudanças de mercado. Então, globalizou mesmo. Globalizou e hoje realmente a gente vê, principalmente no nosso segmento criativo do artesanato, a gente vê acontecendo muitas coisas no sentido, inclusive, de exportação das nossas obras, da valorização do nosso artesão. Recentemente, João Pessoa fez um convênio, cidade geminada, com Castelo Branco, em Portugal. João Pessoa criou em janeiro agora um Conselho Ibero-Americano do Artesanato. Então, a gente tem muita coisa acontecendo a nível internacional, não é só local. E eu acho que quem ainda não foi picado
pelo mosquitinho da economia criativa, eu espero que a partir de agora seja. Pronto, assunto é o que não falta, mas a gente poderia passar o resto do dia conversando, mas já deu para iluminar muita gente. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Pois é, adorei. E a TV Cidade está às suas ordens. Eu a gente continuar muito, divulgando tudo isso. Agradeço Obrigada. muito, de verdade. Pois é, o Conexão Mais chega ao fim e eu queria pedir à nossa convidada que deixasse o conselho para quem ainda está assim, tímido e sem coragem para entrar nessa. Ah, não, gente, vamos trazer à tona aí essa vontade de empreender, essa vontade de aprender, porque muitas vezes a gente só precisa realmente de dar essa chance, essa oportunidade. Nos procurem ou na SEDEST, ou lá no Labim, que fica no CRAP, no Centro de Referência do Artesanato Paraibano, na Odom Bezerra 99, ali bem pertinho do Shopping Tambiá. Então, se vocês quiserem ir lá para conversar sem compromisso, para entender um pouco de como é essa dinâmica do nosso trabalho, como é que está esse mercado, como é que estão essas ações acontecendo, que eu tenho certeza que em algum segmento criativo você vai se identificar e vai querer entrar nessa e vai se apaixonar. Tomara. Obrigada, Mari. Pois é, o Conexão Mais, como eu disse, fica por aqui. Espero que essa conversa tenha sido inspiradora e com informações que você buscava para dar uma virada de chave aí na sua vida. Até a próxima.